Saudações, pessoal, tudo bem? Eu fui o comentarista da CBF TV para Grêmio e Flamengo, o jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20, terminou 0-0. Tô fazendo alguns jogos pela CBF TV dessa competição, Brasileirão Sub-20, e vou fazer outros tantos daqui para frente. Então, se você gosta de categoria de base, se você curte saber quem é que tá surgindo, quem é que são ou quais são os próximos jogadores aí que vão brilhar no futebol brasileiro, inscreva-se no canal desde já. Deixe o seu like e, claro, depois que você tiver inscrito, e ativar o sininho de notificações, você vai ficar sabendo, claro, cada vez que entrar um novo vídeo. E eu vou falar bastante a partir de agora também sobre categoria de base aqui no canal, tá certo? Então deixe seu like desde já. Vamos lá, Grêmio e Flamengo. O jogo foi 0-0, eu comentei o jogo, estive no CT do Grêmio em Eldorado do Sul para comentar esse jogo na transmissão da CBF TV. O que é que eu vi, especialmente do Grêmio? O Grêmio nessa competição, ele tem uma dificuldade que ele tá com um time mais jovem. Geralmente no futebol brasileiro, o sub-20 é a porta de entrada para o principal. O Grêmio adota um outro tipo de estratégia. O Grêmio tem o sub-20, depois tem o grupo de transição e depois o time principal. É um pouco diferente, não é certo nem errado, é simplesmente uma ideia, uma filosofia dentro do Grêmio, tá? Mas desses jogadores, o que é que eu pude observar? O goleiro Adriel é muito bom goleiro. Ele já foi titular do Grêmio na campanha de destaque da Copa São Paulo desse ano. O Grêmio chegou até a final e perdeu o Grenal nos pênaltis. Adriel é um bom goleiro, ele fez 3 defesas contra o Flamengo, que foram assim, uma delas é para colocar em DVD. Uma defesa que ele buscou no ângulo de mão trocada, uma defesaça. O Grêmio nesse Brasileiro Sub-20 foi a 4ª partida do Grêmio. O Grêmio ganhou um jogo, empatou 2 e perdeu 1, tá? Desses 4 jogos do Grêmio, em 3 o Grêmio não foi vazado. E muito em função de 3 jogadores. Um goleiro, o Adriel, que eu tô destacando, que de novo gostei muito do que vi desse goleiro. E os outros 2 pontos que são a base, a chave dessa defesa, os 2 zagueiros, também gostei bastante. Do Alisson Calegari, que é o zagueiro pela direita, e do Léo Oliveira, que é o zagueiro pela esquerda. O Léo Oliveira, além de ser um bom zagueiro, ele também é cobrador de falta. Na vitória do Grêmio do jogo anterior contra o Atlético Paranaense, um dos gols foi justamente do Léo Oliveira, que tem assim um rótulo na base do Grêmio de zagueiro artilheiro. E o Alisson Calegari, ele é um zagueiro de imposição física, ele sabe se posicionar, ele pegou pela frente um centroavante chamado Rian do Flamengo, que é um jogador muito alto, corpulento, forte, e o Alisson Calegari controlou esse centroavante, e é um jogador, como eu falei, de imposição e exerce uma liderança que é muito legal de ser observada. Então esses 3 jogadores da defesa do Grêmio, eu gostei muito. O Adriel, o goleiro, e os 2 zagueiros. O Alisson Calegari, que é o da direita, e o Léo Oliveira, que é o zagueiro da esquerda. Por falar em esquerda, lateral esquerdo, chamado Vitinho. Alguma dificuldade defensiva, mas muito forte no apoio. O Grêmio insistiu bastante com ele por ali, ele chega à frente, é óbvio que ele tem coisas para melhorar, né, gente? A categoria sub-20, a ideia dessa categoria é justamente os caras evoluírem. Mas ele tem uma técnica muito interessante e um volume ofensivo que chama a atenção. Gostei bastante do Vitinho. Na direita, o Luiz Fernando, que foi o lateral, eu achei mais discreto. Meio campo do Grêmio, primeiro volante, canhoto, Kaique, bom jogador, confesso que eu não conhecia, tá? Já tinha ouvido falar de outros volantes da base do Grêmio, mas não conhecia o Kaique. Gostei do que eu vi. É um volante que sabe jogar, eu acho que é mais um aí dessa fábrica de volantes do Grêmio que vem dando tanto resultado nos últimos anos, né? O Wallace, mesmo trazido de fora, mas terminaram a formação dele na base do Grêmio. Depois do Wallace teve Arthur, teve Matheus Henrique, tem o Darlan agora, que eu acho um pouco menos, mas ainda assim desse perfil. E esse Kaique eu gostei do que vi. Jogador de perna esquerda, cabeça erguida, gostei. O segundo volante é um menino chamado Bitelo. É um jogador que chega à frente. Ele me parece, o Bitelo, ser mais meia do que volante, ao menos por característica. Não sei se era algo da necessidade do jogo ou realmente uma característica que ele está aperfeiçoando. Mas ele chega bem à frente, ele bate bem na bola, ele deu 2 pancadas, as 2 foram um pouquinho por cima, mas as 2 no popular ali tiraram tinta do gol do Flamengo. Bitelo, camisa 8, gostei bastante desse jogador. Na esquerda, fala-se muito bem do Guilherme Belea, que é um ponta que está jogando pela esquerda, jogou pouco contra o Flamengo, não conseguiu mostrar o seu futebol. Na direita, o capitão do time chamado Vitor Barreto, jogador inteligente,
jogador que sabe se posicionar. Ele não é tão rápido, ele não é tão veloz, mas ele é perspicaz, ele é inteligente. Na hora que tem que cortar, ele corta. Na hora que tem que cavar uma falta, ele cava. Na hora que tem que acelerar, ele acelera. Eu gostei. Os jogadores geralmente demoram um pouco para chegar a essa maturidade do ponto de vista da tomada de decisão. Sub-20 é muito comum os jogadores serem assim um pouco precipitados. E esse Vitor Barreto eu gostei bastante dessa inteligência, dessa perspicácia dele para fazer a leitura de jogo. Por falar em leitura de jogo, Gonçalves, camisa 10, também não conhecia, mas tinha ouvido falar muito bem dele. E realmente comprovou. É um camisa 10, perna esquerda, jogador canhoto, boa visão de jogo, cadenciando, dando ritmo, qualidade, drible curto. Gostei muito do Gonçalves. Quando ele foi substituído no começo do segundo tempo, caiu demais o ritmo do Grêmio. O Grêmio mudou depois que saiu o Gonçalves, sentiu muita falta desse jogador. E na frente jogou o Léo Fenga, até improvisado, porque o Léo Fenga ele é um ponta de origem, jogador rápido, incisivo, de velocidade. Colocado como um centroavante, uma espécie de falso 9, não rendeu tanto assim. O que é, gente, absolutamente normal, tá? Essa fase, esse sub-20 serve justamente para isso, para você fazer ali experiências, identificar o lugar melhor para cada jogador e a partir daí o cara desempenhar o seu futebol. Mas foi isso que eu vi do Grêmio. Alguns reservas que entraram, o Ian entrou no finalzinho, um atacante que se espera que ele possa render mais no futuro, quem sabe. E um cara que eu gosto muito, que é o Pedro Lucas, que é um meia, que tá voltando de lesão, e você deve ter ouvido falar bastante sobre ele, porque o Grêmio tá com uma pendência agora para a renovação do contrato desse jogador. Mesmo muito jovem, ele foi titular, ele é titular da Seleção Brasileira Sub-17, agora ele fez 18 anos e mudou de categoria, mas foi titular do Grêmio na Copa São Paulo também, camisa 10, e pelo que eu apurei na base, ele é titular desse time, mas como ele está voltando de lesão, ele acabou perdendo espaço para o Gonçalves, que esse sim tomou conta do meio-campo. Então aos poucos volta o Pedro Lucas, tá com uma dificuldade para renovar o seu contrato com o Grêmio, e eu espero pelo bem do Grêmio que consiga a renovação, porque eu vi bom futebol nesse jogador. Ontem ele entrou, não foi tão bem assim, mas como eu já conheci o Pedro Lucas da Copa São Paulo, eu sei que ele pode render muito mais do que os poucos minutos que ele jogou ontem quando entrou no segundo tempo. Então esse foi o Grêmio. Destaques individuais para Adriel, o goleiro, para os dois zagueiros, o Léo Oliveira e o Alisson Calegari, e gostei bastante do Gonçalves também, que é um meio-campista. No Flamengo fica mais difícil de fazer uma avaliação assim aprofundada para você flamenguista que porventura tem encontrado aqui o vídeo, ou até para você gremista, colorado, enfim, que está afim de saber o que surge. A base do Flamengo é muito forte. O Flamengo tem vários jogadores, né, que testaram positivo para esse vírus aí, né? Então o Flamengo também sofre com isso na base. Teve vários desfalques e alguns jogadores desse time sub-20, foram chamados às pressas para compor grupo, para entrar em delegação para os jogos recentes do Flamengo, tanto na Libertadores contra o Del Valle, quanto naquele jogo do Brasileiro contra o Palmeiras. Então tem muita gente boa desse time que não está jogando no sub-20 agora porque precisa compor elenco no principal. E tem alguns que jogaram no principal, contra o Palmeiras, por exemplo, e que voltaram para o sub-20. Caso do zagueiro Otávio, que eu gostei muito, ele é muito forte. Zagueiro mesmo forte, ele também tem velocidade. Ele é um zagueiro rápido e forte canhoto, é um artigo raríssimo no mercado. Gostei muito desse jogador e gostei do Lázaro. É um meia que também foi destaque recentemente numa seleção brasileira sub-17. Também está com um time bastante novo, o Flamengo, bem mais novo do que um sub-20 pode ter como projeção, né? Você imagina jogadores com 19 ou até 20 anos, e o Flamengo está trazendo aí caras com 17, 18, também assim como o próprio Grêmio. Mas do Flamengo gostei muito desses dois, Otávio, zagueiro, e gostei do Lázaro, esse meia que eu falei, jogador de muita habilidade, jogador rápido, jogador bastante perigoso. Foi o que eu vi, tá? Gostei do jogo, mesmo 0 a 0, acho que foi um jogo com alternativas legais assim, para os dois lados, e o mais importante, né? Tem jogador bom surgindo nos dois lados também. Para repetir aquele convite que eu fiz no começo do vídeo, eu estou fazendo alguns jogos, comentando alguns jogos para a CBF TV dessa competição, então cada vez que eu comentar, cada vez que eu for convidado, contratado para fazer esses jogos, eu venho aqui e falo com vocês para a gente trocar essa ideia sobre o que vem por aí, né? Sobre os jovens jogadores do futebol brasileiro que estão surgindo nos próximos anos. Fiz Inter e Goiás semana passada, vocês procurar
vai achar o vídeo aqui onde eu comento alguns jogadores de Inter e Goiás e tô trazendo para vocês agora esse comentário sobre Grêmio e Flamengo. Tá certo, pessoal? Abraço para vocês e lembrando, quem não está inscrito, inscreva-se aqui no canal e se você já está inscrito, ative o sininho de notificações e o like. O like sempre, o like é padrão, né? Para você fortalecer aqui o canal e chegar junto com a gente. Valeu? Abraço!